dia ou boa tarde aí, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje, terça-feira, e às 7 horas da noite, o Vasco entra em campo tentando quebrar 2 tabus aí. Vem de 8 derrotas consecutivas fora de casa e não conseguiu vencer um jogo sequer, com a ausência do nosso primeiro volante Yuri Lara, que estará fora da partida. Mas o Vasco, caso queira ir à primeira divisão, pelo menos um dos 3 jogos em casa ele é obrigado a vencer. Ou Ituano, ou Operário, ou a equipe do Sport. Só as vitórias em São Januário já não é mais suficiente para o Vasco conseguir o acesso. Então o jogo de hoje ganha um peso muito grande por causa do empate na rodada anterior. Antes de eu começar a trazer as informações, peço para tu deixar o dedão no like aí, se for novo no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações, segue a gente também lá no Instagram. E hoje esse jogo é muito importante e você que quer fazer uma aposta esportiva, eu te recomendo aí, ó, a Bet7k. A Bet7k é parceira aqui do canal Futebolaço. Primeiro depósito, eles dobram o valor, limite aí de bônus até de R$ 1.200, indicando um amigo que você ganha vintão para poder apostar. E agora eles também têm o Cash Out. Você pode encerrar suas apostas antes do jogo terminar. Se você estiver perdendo a aposta, você perde menos. E se você estiver ganhando, mas está com medo ali de repente outro time empatar ou ter a virada, você encerra antes, mas você ganha menos, mas garante ali uma grana também. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos começar falando primeiro da rodada ontem. Tivemos um resultado extraordinário e um resultado horroroso. Qual resultado foi extraordinário, Dieguinho? O Guarani venceu o Londrina em casa no Brinco de Ouro, que ó, deixou o Guarani dar uma respirada, que ele estava bem afogado. O Guarani subiu para a 12ª colocação com 41 pontos e está a 6 pontos hoje do CSA, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Lembrando que a galera da zona ali, todo mundo joga ainda. O único time ali brigando por zona de rebaixamento que entrou ontem na rodada para jogar foi o Guarani, mas tá muito próximo aí de se garantir na segunda divisão. Beleza? Esse resultado foi muito bom pra gente, porque o Londrina, né, que era o grande bicho-papão até outro dia aí, nos últimos 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Em caso de vitória do Vasco hoje contra o Operário, a gente abre 6 pontos já do Londrina. E eu acho que o Londrina fica praticamente fora da briga. Ele pode... A galera tropeça tudo na outra rodada, ele ganha, volta para 3 pontos, mas fica muito nesse... Para frente, para trás, para frente, para trás. Para conseguir o acesso, você vai ter que engatar uma sequência de vitórias. Então acho que o Londrina começa a ficar distante da briga aí. Beleza? Agora o outro jogo que estava perfeito pra gente... A Ponte abre 1-0, que dos resultados ruins, era um resultado menos ruim, vamos colocar assim, o melhor dos cenários seria um empate. O Sampaio Corrêa empata o jogo e aí estava perfeito, porque a Ponte não voltava a crescer na tabela e travava o Sampaio Corrêa, que estava a 4 pontos do Vasco. E aí o que acontece? No último lance do jogo, o Sampaio Corrêa vai lá e pimba, vira o jogo. Ganhar do Sampaio Corrêa no Maranhão é um pandemônio. E agora com a pontuação que o Sampaio Corrêa chegou, não dá para descartar o Sampaio não, cara, porque o Sampaio Corrêa tem uma coisa fundamental para essa reta final, que é ser um excelente mandante. É muito difícil eles não ganharem os jogos lá. A grama dessa altura, tu pisa, a grama vem no meio da canela, é um campo pesadíssimo, tem uma torcida chata que enche o estádio. Sampaio Corrêa vai dar trabalho aí nessa reta final. E com a vitória do Sampaio, eles chegaram a 48 pontos, então, ó, a 1 ponto do Vasco da Gama. E hoje, paralelo ao jogo do Vasco, todos os jogos acontecendo às 7 horas da noite, nós teremos o Sport jogando contra o Brusque na casa do Brusque, teremos também o Grêmio recebendo o CSA e também a equipe do Criciúma jogando lá em Goiás contra a equipe do Vila Nova. Todos esses jogos nos interessam. O que menos interessa é o Grêmio, mas em caso de vitória o Vasco dá uma encostada maior ali. E vamos torcer para essa galera de cima tropeçar, para ter mais gente brigando, porque hoje a briga é por uma vaga só. Então, torcer para essa galera patinar aí. Beleza? Aí nós temos hoje o outro jogo que nos interessa também, mas já é depois do jogo do Vasco. Você não vai poder dormir sem assistir esse jogo.
Às 9h30 da noite, Novo Horizontino recebe o Bahia. O Novo Horizontino, que é o nosso adversário na próxima rodada, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em caso de derrota, pode entrar na zona de rebaixamento. E também é muito difícil ganhar dos caras lá. Eles ganharam da gente, ganharam do Grêmio, não sei como é que foi. Ganharam do Bahia, só não sei se chegaram a ganhar o Cruzeiro. Mas Vasco, Bahia e... eu falando besteira, o Bahia vai jogar agora. Vasco e Grêmio eles ganharam lá com certeza. Então vamos ver como é que eles se saem nessa rodada agora contra o Bahia. E caso o Vasco vença e o Bahia perca esse jogo, o Vasco já empata em número de pontos com o Bahia tendo uma vitória a mais que o Vasco. Então a gente não passa, mas o Bahia volta a entrar na briga ali. E ao invés de uma vaga, passam a ter duas vagas ali em aberto. Terceiro e quarto lugar, que seria um alívio pra gente ter mais uma vaga aí pra brigar. Beleza? E a rodada encerra amanhã. E pra mim é a grande incógnita da rodada: Cruzeiro e Ituano. Que Cruzeiro a gente vai ver em campo no Mineirão? Cruzeiro que já subiu há 2 rodadas atrás. 3 rodadas atrás, na verdade. Cruzeiro esse que confirmou o título na rodada passada. Esportivamente, o Cruzeiro aspira nada nessa Série B, nem acesso, nem título. O Pesolano tem aquele discurso, aquele papo de bater recordes de pontuação, tem a questão de observar o elenco, ver melhor alguns jogadores aí se vão ou não vão ficar para o ano que vem. Sinceramente, acho que estamos já em 4 de outubro, eu acho que o Pesolano já conhece bem o elenco do Cruzeiro, ele já sabe na cabeça dele com quem ele pode e com quem não pode contar para a temporada do ano que vem na primeira divisão. Mas enfim, então acho que é a grande incógnita. O Ituano com a faca nos dentes, vencendo esse jogo aí, que é improvável, mas é futebol. E o Vasco, se manter a sequência que ele vem aí, 8 derrotas consecutivas em casa, o Ituano conseguindo um resultado atípico, que é vencer do Cruzeiro lá no Mineirão, e ele não perdeu ainda no campeonato em casa, ele entra no G4 pela primeira vez. Então, é a grande incógnita da rodada para mim. E o próprio Vasco, né? Porque será que o Vasco vai quebrar essa maldição aí? Porque tá difícil. E falando agora de tá difícil, eu vou trazer para vocês a provável escalação do Vasco. Segundo o Globo Esporte apurou, existe uma possibilidade do Figueiredo ganhar uma vaga de titular nessa partida. O Figueiredo foi testado na vaga de 2 jogadores no treino dessa segunda-feira. Primeiro, ele foi testado na vaga do Marlon Gomes, atuando com o Ignaldo numa ponta, Figueiredo na outra, Nenê por dentro e Raniel no ataque. E depois o Jorginho fez um outro teste. Ele tira o Raniel, coloca o Figueiredo. Acredito eu que nessa formação o Ignaldo vai jogar de centroavante e o Figueiredo fica na ponta do lado com... na vaga do Raniel, com o Figueiredo de um lado, o Marlon Gomes do outro e Nenê por dentro. Então temos essa possibilidade aí. É bem provável que o Figueiredo ganhe uma vaga, mas ou na vaga do Marlon ou na vaga do Raniel. Segundo o GE, o mais cotado para sair do time é o Marlon Gomes e não o Raniel. A gente vai ter que aguardar o Vasco divulgar a escalação oficial, que deve sair lá entre 5h50 e 6 horas da noite, porque normalmente é 1 hora antes da bola rolar que o Vasco divulga. Para o Vasco, hoje nós teremos 2 mudanças aí obrigatórias. O Paulo Vitor está com problema no tornozelo, está fora da partida. O Yuri Lara tomou o 3º cartão amarelo, também está fora da partida. O Edmar ganha a vaga na lateral esquerda. E tem 3 jogadores brigando por uma vaga: Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Juninho. O mais cotado para jogar de titular é o Zé Gabriel. Beleza? E aí com essa possibilidade do Figueiredo ganhar a vaga ou do Raniel ou do Marlon Gomes. Sobre o... com isso, o provável time do Vasco é Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel ou Matheus Barbosa ou Juninho, mas preferencialmente Zé Gabriel, Andrei, Nenê Armando, Marlon Gomes ou Figueiredo, Nenê, Ignaldo ou o próprio Marlon Gomes, dependendo aí da mexida que o Jorginho vai fazer, e na frente ou o Ignaldo ou o Raniel, dependendo no lugar de quem o Figueiredo possa entrar nessa equipe. Pendurados, o Vasco está com 9 pendurados, e a cada rodada entra um boneco novo. Nós temos aí uma galera que já está um tempão pendurada e não tomou cartão ainda, como Thiago Rodrigues,
Anderson Conceição, Danilo Boza, Quinteiro, Matheus Barbosa, Andrei Nenê e Alex Teixeira. O Yuri Lara tinha entrado nessa lista antes do jogo do Londrina e tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora. E quem é o novo premiado e tá na lista agora é o Egnaldo. O Egnaldo tem 2 cartões amarelos também. Em caso dele tomar aí um cartão amarelo, tá fora do jogo. Então, mais uma vez, a gente vai a campo de olho aí na questão dos amarelos. Se for um jogo escamado, o pau comer, o Vasco pode perder aí uns 4, 5 jogadores por amarelo para a próxima partida que é decisiva contra o Novo Horizontino em São Januário. O Vasco só tem uma possibilidade de acesso: ganhar os 3 jogos em São Januário e conseguir aí uma vitória fora de casa. Fora isso, é torcer aí para um aborto da natureza e todo mundo empatar e perder nas últimas rodadas aí, ou ganhar muito pouquinho, coisa que é pouco provável. O próprio Sampaio Corrêa, que até outro dia era o 11º colocado, vem de 4 vitórias e um empate e já é provisoriamente o 5º colocado a 1 ponto do Vasco da Gama. A galera não tá brincando não. Criciúma é o 4º colocado do retorno, então a galera aí deu uma crescida forte. Quem deu uma riada aí foi Vasco, Tombense e Londrina, que boa parte do campeonato vinham brigando ali pela 4ª, 5ª, 6ª posição. A Tombense já tá lá em 11º lugar e o Londrina começou a tropeçar aí. Enfim, o Vasco vai ter que quebrar essa sequência. E dos jogos fora de casa que o Vasco tem para ganhar, o menos difícil é esse jogo aí do Operário, porque pegar o Sport e o Ituano fora de casa vai ser dose para mamute. Para quem se apega à superstição, o Vasco pelo menos nos últimos anos tem conseguido vitórias contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, se quiser guardar isso como trunfo aí, fica à vontade. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, estamos junto, família. E antes do jogo, ainda volto aqui mais uma vez. Eu tô preocupado. Valeu, fui!